Oh, Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é dia 26 de dezembro, estamos com esse livro especial, Dias Mais Sábios. Esse livro é especial porque ele traz palavras de sabedoria para nós todos os dias do ano, um provérbio a cada dia, para fazer nossos dias verdadeiramente mais felizes e mais sábios, desde que a gente aplique o Espírito. É por meio do Espírito, que o Senhor vai nos concedendo o Espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente poder ver o que de fato Ele quer nos mostrar na Sua palavra, qual a direção que Ele deseja nos dar na Sua palavra atual, Sua palavra profética. Senhor Jesus, sabedoria, a gente trazer isso de fato, de maneira prática, para o nosso viver, para a nossa vida. Senhor Jesus, levar isso para outros como vida, levar aquilo que realmente Deus deixou para nós dispensado na Sua palavra. Ó Senhor Jesus, o Senhor Ele está contando conosco, Ele aguarda que a gente valorize, que a gente busque ouvir a Sua voz, discernir aquilo que Ele tem para falar com cada um de nós. Senhor Jesus, quando a gente discerne a voz do Senhor, a gente vai tendo convicção daquilo que Ele deseja transmitir a nós e também por meio de cada um de nós, para alcançar mais pessoas, para alcançar mais dos Seus filhos, alcançar mais a Sua vontade. Ó Senhor Jesus, e assim a gente vai cooperando com Ele, sendo úteis nas mãos dEle, que Ele nos abençoe com bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos ver qual a palavra que o Senhor tem para nós hoje, nesse dia 26 de dezembro. O provérbio de hoje, Provérbios, capítulo 30, versículo 32. Ó Senhor Jesus, se procedeste insensatamente em te exaltares, ou se maquinaste o mal, põe a mão na boca. Ó Senhor Jesus, o título de hoje, ponha a mão na boca. Ó Senhor Jesus, o ser humano, em momentos de insensatez, gosta de se gabar de suas realizações. Em momentos de loucura maquina o mal, mesmo que não o tenha executado, ao menos passou-lhe pela sua cabeça tal pensamento. O provérbio de hoje diz que aquele que porventura assim proceder deve pôr a mão na boca. Isso significa que ele deve se espantar em ter feito tal tolice. Pode nos parecer bobagem, porém é de extrema importância ter sensibilidade quando se faz algo de errado. Ao rejeitar a acusação de sua própria consciência quando erra, você vai perdendo sua sensibilidade a ela, até nada mais sentir quando cometer erros novamente. E por isso, eles se tornarão um hábito. Ó Senhor Jesus! Paulo alertou o seu jovem cooperador Timóteo de que alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram naufragar na fé, e de que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, como lemos em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19, e o capítulo 4, versículos 1 e 2. Toda vez que sua consciência alertada sobre algo errado, põe a mão na boca, ou seja, volte-se ao Senhor para ser iluminado e arrepender-se. Assim, você manterá sempre boa consciência para servir ao Senhor e viver uma vida cristã normal. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. A gente precisa ter de fato sensibilidade. Se a gente vai se acostumando com as coisas, vai sempre fazendo as mesmas coisas, nunca para analisar, para ver o que de fato está acontecendo, a gente vai se tornando cauterizado, a nossa consciência vai perdendo a sensibilidade. Senhor Jesus. Eu sempre brinco, eu sempre falo isso com as pessoas perto de mim, se você está fazendo algo, e você vê as pessoas mundanas, as pessoas que não têm Cristo fazendo a mesma coisa, você tem que, no mínimo, desconfiar. Ó Senhor Jesus. Então a gente tem que estar bastante atento mesmo, senão a gente vai indo, na hora que vê, está fazendo coisas gravíssimas e, Senhor Jesus, não está nem aí. As pessoas olham, veem, aí para você está tudo certo. A pessoa olha e fala assim, você viu o que aconteceu? Não, o quê? Isso. Não, problema nenhum não. Peraí, como não? Ó Senhor Jesus. Então a gente tem que estar sensível à palavra, ao padrão de Deus, Senhor Jesus. Óbvio que a gente não vai ficar atrás dos outros, ali impondo regras, isso e aquilo. Mas como ele tocou, não fala para a gente botar a mão na boca dos outros, fala para a gente botar a mão na nossa boca. Ó Senhor Jesus, a gente tem que saber a hora também, até mesmo para encorajar, para exortar, para disciplinar, para mostrar às pessoas o caminho da verdade. A gente tem que saber a hora certa, Senhor Jesus. Agora até já compartilhei aqui no canal, quando alguém pergunta para mim, por exemplo,
Ah, o que você acha de tatuagem? Olha, eu tenho duas opiniões. Aí ele falou assim, quais são? Ele falou, uma antes de você fazer e outra depois. Né? Senhor Jesus. Então, o que acontece, né? Se a pessoa quer saber de fato sobre tatuagem, ela vai perguntar para você antes de fazer. Aí você pode sentar, explicar, porque ela está querendo direção. Agora, se ela já fez e vem te perguntar, ela não quer direção. Né? Senhor Jesus, ela quer que você dê uma resposta para ela te dar uma atravessada e agora, agora eu vou fazer aquilo que eu quero. Né? Senhor Jesus, então a gente precisa estar ali de fato, ali, ter sabedoria, assim como o Senhor Jesus sempre teve, né? Sempre abriu sua boca ali na hora certa, falando as coisas certas, né? Senhor Jesus, a gente precisa perceber, né? Aqui ele está falando a questão da gente, né, de proceder de maneira insensata, ficar se gabando, né, maquinando o mal. Ó Senhor Jesus. Então ele tá mostrando aqui, né, olha, um momento de sensatez onde eu estou me gabando de alguma coisa que eu fiz, né, ou então até no mesmo momento que eu estou pensando mal, estou pensando alguma outra coisa sem ao menos nem ter executado aquilo ali, né, Senhor Jesus. Então ele mostra que nesse momento é para eu me espantar. Nossa, como que eu fui pensar isso? Como é que eu fui falar uma coisa dessa? Ó Senhor Jesus. Né, às vezes a gente pode se gabar mesmo, né? É o que acontece. Hoje a gente tem que perceber. Tudo aquilo que a gente realiza hoje, tudo que a gente consegue hoje é bênção de Deus. Óbvio, né, que tem coisas de acordo com a nossa capacidade, a gente estuda, a gente faz isso, faz aquilo, né, se aprimora em algo e a gente consegue, né, levar aquilo para frente no nosso trabalho, isso e aquilo. Mas tem coisas, às vezes, que a gente fica ali no trabalho quebrando a cabeça e o Senhor nos ilumina. Ó Senhor Jesus. Então a gente tem que fazer o quê? Ter humildade e glorificar a Deus. Né? Mostrar, olha, aconteceu tal coisa aqui, mas foi a mão do Senhor. Foi o Senhor que me ajudou. É um momento para você ter oportunidade, né, de pregar o Evangelho, de falar da pessoa de Cristo, de falar ali de como Deus é minucioso, né, como Ele cuida de nós nas mínimas coisas. Mas acontece que às vezes tem aquele momento de insensatez, aí você vai aproveitar para se gabar. Porque eu sou muito bom, né? Eu consigo resolver as coisas aqui, né? Porque eu estudei, fiz isso, fiz aquilo, eu sei fazer isso aqui, eu excendo a maioria e tal. A gente fica se gabando, né? Senhor Jesus. Né? Então até mesmo que ele botou aqui, até mesmo maquinando o mal, embora não tenha executado, mas ficou pensando, né? Pô, se eu fizer isso aqui, fizer aquilo ali, ó, vou dar uma rasteira nesse aqui, esse aqui vai ser prejudicado e tal, eu vou ficar bem na vista do chefe, aí vou ser promovido e tal. Depois você pensa, não, mas por que eu estou pensando isso? Vou prejudicar outra pessoa, para quê? Ó Senhor Jesus, então isso precisa realmente começar a nos espantar. Agora, se a gente começar sempre a fazer isso, né, e parar de se importar, daqui a pouco não só você vai estar pensando como de fato você vai estar fazendo, né, e você começa até mesmo se gabando de coisas que você fez, daqui a pouco você vai se gabar até mesmo de coisas que você nem fez, mas você pensou em fazer, né, Senhor Jesus. Então uma outra pessoa fez, você fala que foi você, né, ó Senhor Jesus. Então o negócio vai piorando. Por isso eu estou mostrando para nós aqui, né, se algum de nós proceder dessa forma, põe a mão na boca, né, se espanta, né, Senhor Jesus, por ter feito, né, por ter pensado tal tolice. Pode ser bobagem, né, mas isso mantém a nossa consciência pura, né, como ele mostra aqui em Timóteo, né, alguns por negligenciar a boa consciência, rejeitar a boa consciência, não é só uma questão de consciência, mas a boa consciência, manter a consciência limpa, manter a consciência ligada nas coisas de Deus, vieram naufragar na fé. Começa com um pequeno ato, mas tudo sempre vai tomando outras proporções, sai do nosso controle. Né? Essa é uma característica do ser humano. O ser humano sempre pensa que não vou fazer isso aqui, vai acontecer aquilo. Mas aí às vezes vira uma bola de neve, o negócio vai ganhando proporções, que aí depois ele pensa, não, mas eu não queria isso, eu achei que ia gerar só isso aqui. Mas acontece que você não controla os eventos. Você não vai controlar a reação das pessoas. Às vezes você acha que vai ter um negócio, ele vai acabar ali. Não, e aquilo vai tomando outras proporções. Ó Senhor Jesus, isso que você está mostrando para nós. A gente precisa ter uma consciência bem ativa quando a gente erra, né, Senhor Jesus. A gente não pode rejeitar, né, a nossa consciência. A consciência é para ligar, né, a nossa mente ao Espírito, né, para fazer esse trabalho de tradução. A consciência mostra, ó, o Espírito de Deus está mostrando que tem algo errado aqui. E quando você tem uma consciência, né, ela bem ativa, né, você vai exercitando mais o Espírito, tendo comunhão com Deus, você também começa, né, por ter uma consciência bem sensível, você começa a ter a sensibilidade também, né, às coisas mais profundas de Deus, coisas mais espirituais, né, que é o negócio mais profundo do Espírito chamado intuição. Você começa a ter uma intuição, alguém vem falando algo, você já começa a perceber.
ter discernimento do que está acontecendo de fato, o que tem por trás daquilo ali, né? Se aquilo ali tem origem em Deus ou não, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, é por isso que a gente não pode perder a sensibilidade da consciência. Ela vai fazer esse elo de ligação, né, entre a nossa mente e o nosso espírito, para a gente poder estar bem consciente daquilo que a gente está fazendo, daquilo que está acontecendo ao nosso redor, para a gente não ser enredado, né, enganado pelo inimigo. Ó Senhor Jesus, senão, né, a gente vai perdendo a sensibilidade e cada vez vai se aprofundando mais, como eu falei no início, né, vai se tornando um hábito. A pessoa vai acostumando a mentir, no começo ela vai ficando com medo de mentir, você pega na mentira, depois ela vai se acostumando, daqui a pouco não tem nem necessidade de falar mentira, mas ela fala porque ela está tão acostumada que ela já vai lá, já fala mentira mesmo e fica por isso mesmo. Aí as pessoas já conhecem e falam assim, não, isso aí com certeza é mentira, deixa pra lá. A pessoa perde o crédito, né? Senhor Jesus. Talvez para certas pessoas né, isso não quer dizer muita coisa, mas para nós como filhos de Deus, alguém olhar para você e falar assim, não, isso é mentiroso, não acredito em nada que ele fala não. Ó Senhor Jesus, como é que o Senhor vai usar uma pessoa assim? Né? Fica difícil. Senhor Jesus, por isso ele alertou aqui a Timóteo, né, que alguns acabaram rejeitando, né, negligenciando, né, a boa consciência e vieram naufragar na fé. Né? Não conseguem, né, progredir na fé, não conseguem crer no Senhor, dar passos de fé. Né? Aí não confia no Senhor, né, não confia em ninguém. Passa a desconfiar de tudo, então não consegue avançar, não consegue ouvir a voz de Deus. Ó Senhor Jesus. E aí o problema não é só esse, né? É algo que eu me preocupo, né? Desde quando eu comecei a reunir, desde quando eu comecei a ler a palavra de Deus, né? Quando eu comecei a reunir na igreja, a gente estava justamente, né, fazendo um estudo sobre Timóteo e Tito. Então justamente eu comecei na vida da igreja, né, há anos atrás, justamente quando estava estudando Timóteo, e foi uma das primeiras palavras que eu ouvi, né? Um dos primeiros pontos que eu fui lendo ali na Bíblia. Né, e eu me preocupo muito com isso desde quando eu comecei, né, a reunir, a buscar o Senhor, né, que é isso aqui, você vai rejeitando a consciência, naufraga na fé, não crê nas coisas do Senhor, e aí está escrito aqui, né, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, né, não vão mais dar crédito, não vão considerar mais a fé, porque por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Ó Senhor Jesus, né? Você como filho de Deus, você tem essa preocupação? Eu tenho muito essa preocupação. Ó Senhor Jesus, por isso eu procuro sempre estar exercitando o Espírito, quando eu ouço a palavra de Deus, quando eu vou ter comunhão com algum irmão. Ó Senhor Jesus, para eu também não viver isso, não ser usado pelo inimigo por isso, eu tenho essa extrema preocupação, né, Senhor Jesus. Então eu procuro estar sempre exercitando o meu Espírito, sempre indo diante do Senhor, né, diante das coisas, quando acontece algo ali, às vezes eu não sei como reagir, ou às vezes eu não reagir bem, né? Eu sempre procuro ir diante do Senhor, orar, né, para não seguir por esse caminho aqui, né, não obedecer espírito enganador e nem ensino de demônios, né, Senhor Jesus. Os demônios, Satanás, ele conhece a palavra, né, ele pode ali, deturpa aqui, deturpa ali, muda uma coisinha aqui, muda uma coisinha ali, quando você vê, está longe de Deus. A Bíblia tem certas coisas ali que se você mudar uma vírgula de lugar, muda completamente o entendimento, né, Senhor Jesus. Se você troca pequenas coisas ali, já era, você muda completamente o sentido da palavra, né? Por isso que ele mostra aqui, né? Tem os espíritos enganadores, tem os ensinos de demônios, mas pela hipocrisia daqueles que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Como que os ensinos de demônios, né, e os espíritos enganadores são passados adiante? Por aqueles que perderam a consciência. Então acabam fazendo o quê? Falando mentira. Acabam vivendo de uma maneira hipócrita. Fala, mas não vive. Mas ele quer conduzir o outro a outro lugar. Mas por quê? Porque a consciência dele já não funciona. Então ele só procura o ganho próprio, né? Só procura fazer as coisas. Mas alguns ainda são enganados por ele. Porque, como mostra aqui, pela hipocrisia ele fala mentira, mas o outro acredita. Ó Senhor Jesus, por isso que a gente precisa exercitar o Espírito. O Espírito nos mostra todas as coisas, né, Senhor Jesus? Você mostra aqui, né, que toda vez que a nossa consciência nos alertar sobre algo, põe a mão na boca, se volte ao Senhor para ser iluminado, se arrependa. Ó Senhor Jesus, tem que frear, né, os impulsos malignos, né? Sempre ali sempre nos purificando, né, diante do Senhor. Né? A gente às vezes a gente aprende assim, não, se eu reconhecer que eu errei, se eu falar a verdade, não, eu vou ser castigado, eu vou ser punido e tal, a gente vai crescendo meio com medo disso, né, Senhor Jesus? Mas diante do Senhor,
A Bíblia fala que aquele que confessa e deixa vai alcançar misericórdia. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. A gente tem que estar sempre pronto para entregar tudo diante do Senhor. E como tocou aqui, né, se isso é um impulso, algo que você fez ali no impulso, né, ali falou ou pensou, né, quanto mais rápido você resolver isso diante do Senhor, diante das pessoas, melhor. Porque depois que aquilo ganha proporção, ó Senhor Jesus, aí sim, né, aí o prejuízo é enorme. Então a gente precisa aprender a agir rápido. Né? Quando a consciência mostrou logo, iluminou, se arrependa. Confesse, não tenha medo, né, diante dos outros. Ó, errei, ó, pequei nesse aspecto aqui, realmente, pô, Senhor, me ajuda, né, Senhor Jesus. Né? Porque a gente vai saindo dos caminhos da mentira, dos caminhos do inimigo de Deus. Né? O inimigo às vezes quer mostrar para nós que a mentira vai ser recompensada, não vai, é engano. A gente precisa sempre viver diante de Deus de maneira verdadeira, de maneira pura. Quanto mais puro, né, mais limpo a gente estiver diante de Deus, melhor. Ó Senhor Jesus, o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, segundo as nossas iniquidades, sempre nos trata com amor, com misericórdia. A gente pode, diante dele, né, largar essas coisas, senão o inimigo sempre vai poder encontrar em nós uma brecha. Né, Senhor Jesus, para ir nos sujando, né, retirando de nós a fé, a confiança no Senhor. E aí vão entrando os espíritos enganadores, os ensinos de demônios, os hipócritas falando mentira, né? E a consciência vai o quê? Vai perdendo a sensibilidade, vai perdendo a função. Ó Senhor Jesus. Aí muitos caem somente nas coisas da mente, né? Ficam somente lendo, estudando, concordo com isso, concordo daquilo, e não usa o Espírito. Né? Senhor Jesus. A gente precisa ter muito temor e tremor diante do Senhor, para a gente não sair por esse caminho, né? Não acabar saindo pela tangente. A gente tem que sempre continuar ali em caminhos retos diante do Senhor. Que o Senhor nos ajude, né, a nos preservar diante dele, sempre com boa consciência, para a gente poder servir o Senhor e viver uma vida cristã normal, uma vida cristã, né, da maneira que Deus planejou, da maneira que Deus colocou, né, diante de nós, né, e que da nossa boca, né, saia virtude, saia palavras boas, palavras que edificam. Né, e se sair algo diferente disso, que a gente tenha essa reação, né, seja rápido e põe a mão na boca. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo, até mais. Ó Senhor Jesus, amém.